Oi, gente, como é que vocês estão? Saudade de vocês já, tá bem estranho ver a sala de aula vazia, gravar para vocês. Eu sinto muita falta de vocês. Mas é isso aí, né? A gente tem que pedir para Deus abençoar a gente e que logo passe tudo isso, né? Saibam que eu tô sentindo muita falta de vocês, viu? Vamos começar uma revisão, então, já que semana que vem as provas de vocês, então eu vou passar uma revisãozinha já falando muitas coisas que eu já falei, eu vou falar de novo, tá? Então, física é a ciência que estuda fenômenos naturais e tecnológicos. Lembra que a gente chegou a essa conclusão na sala de aula, onde vocês viram aquelas figuras e tiveram que me informar o que vocês achavam que estava acontecendo lá naquela figura. Eu quero agora que vocês lembrem dela, né? E pensem assim, é óbvio que eu ainda não detalhei o que cada figura o que fisicamente está acontecendo naquela figura, mas que a partir da observação de fenômenos naturais a gente chegou a conclusões e chegou a definições, teorias e leis da física, né? Que é aquela coisa que eu falei, que Deus é tão bom que Ele permitiu que a gente estudasse tudo o que Ele fazia. Aí dentro da física a gente tem grandezas físicas, que estão relacionadas, que é tudo aquilo que a gente pode medir, tudo aquilo que é mensurável, né? E dentro das grandezas físicas, a gente tem, então, grandeza escalar e grandeza vetorial. Então, grandeza escalar, ela vai ter só o valor numérico. Então, ela é só um número. Então, que tipo de grandeza é? Massa. Aquela coisa lá, você chega na padaria, você pede o quê? 200 gramas de queijo. Você só fala o 200, né? O gramas é a unidade, mas você só fala o valor numérico. E grandeza vetorial é aquilo que vai ter valor numérico, sentido e direção. Tá? Então você tem que falar para onde você está indo, lembrando que sentido é direita, esquerda, o que a gente adotou como positivo e negativo, tá? E direção é se ela é horizontal, se ela é vertical ou se ela está na diagonal, beleza? Então, exemplos de grandezas vetoriais: força, velocidade, aceleração. Aí já nas videoaulas a gente começou a dar uma definição do que é ponto material, que é um corpo que a gente utiliza, que a gente acaba utilizando ele como nosso objeto de estudo. Então pode ser um carro, pode ser um corpo, pode ser uma bolinha, pode ser um bloquinho. O referencial, que é aonde eu estou observando aquilo acontecer e eu tenho determinados tipos de movimento ou repouso, dependente de onde eu estou observando aquilo acontecer, né? Então, se, por exemplo, em relação ao meu referencial, meu ponto de referência, tiver alguma coisa que está deslocando, então eu tenho movimento. E se em relação ao meu referencial eu tenho algo que não está deslocando, então ele está em repouso, né? Trajetória então é da onde eu saio para onde eu vou. Então por onde eu percorri. Então se eu saio, por exemplo, se eu saio de casa para vir aqui, eu tenho um caminho que eu faço, eu tenho uma trajetória que eu venho para chegar aqui até o colégio. Variação do espaço e a distância percorrida. A variação do espaço é um espaço dentro da minha trajetória. Eu posso pegar, por exemplo, da metade do caminho da minha casa até aqui. A distância percorrida, aí ela é o trajeto inteiro que eu fiz. Então, a variação do espaço é um determinado local. A distância percorrida é o trajeto inteiro. Aí a gente também chegou à conclusão do que é velocidade escalar, né? Então, velocidade, ela... Lembrando, assim, professora, mas
velocidade ela é uma grandeza vetorial. Por que você está falando escalar? Então é escalar porque é naquele determinado momento que eu estou estudando. Então, naquele determinado momento que eu estou estudando, eu acabo utilizando só o valor numérico dele, tá? Então, não se confundam. Velocidade ainda é vetorial, mas como eu agora só estou falando do valor numérico dele, então eu posso falar que é velocidade escalar, tá? Então, velocidade escalar entre dois instantes de tempos diferentes é equivalente à variação do espaço ocorrido em média por unidade de tempo. Então, por exemplo, se eu saio de um ponto A e vou até um ponto B, eu tenho o valor dessa distância percorrida do ponto A ao ponto B e eu preciso ver em quanto tempo ele fez isso aí. Se eu tenho essas duas medidas, essas duas grandezas, distância e tempo, eu consigo chegar à conclusão da minha grandeza velocidade. Então, velocidade ela vai ser essa equação aqui, velocidade ΔS sobre ΔT. Lembrando que V média é a velocidade média, ΔS é o espaço percorrido e ΔT é o tempo. Esse delta ele vai também indicar o que é a variação, né? Então isso aqui é muito importante, essa equaçãozinha aqui, muito importante. É porque é a partir dela que a gente chega com as outras conclusões, tá? Lembrando também como que a gente faz a conversão de velocidade escalar, de velocidade qualquer, né? Como que eu faço a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, vocês não precisam fazer tudo isso aqui, tá? Vocês podem só usar isso aqui, escrever isso aqui, se vocês quiserem escrever, fazer um formuláriozinho para vocês, escreve lá que de quilômetros por hora para metros por segundo eu preciso dividir por 3,6. De metros por segundo eu preciso multiplicar por 3,6. Tá? Aí eu tenho também a definição de aceleração. Então, a aceleração ela vai ser a variação da minha velocidade. Então, assim, se eu tenho uma velocidade que num determinado momento ela está constante, sei lá, 20 metros por segundo, se eu acelero, então significa que essa minha velocidade ela vai passar para 22, 24, 30 e vai aumentando. Ou se eu desacelero também, ela pode ir diminuindo. Então, a aceleração ela não necessariamente é algo que sempre vai aumentando. Ela é a variação da velocidade num determinado tempo. E aí, a unidade dela é metros por segundo ao quadrado. Tá bem? Então, aqui, aceleração média, ΔV é velocidade média, ΔT é em relação ao tempo. Então, quando tiver algum exercício falando aceleração, vocês podem pegar essa equação aqui e só colocar, que valor que ele está dando de velocidade? Vou lá e substituo aqui. Que valor que ele está dando de tempo? Vou lá e substituo aqui. Beleza? Isso aqui também muito importante. Aí eu tenho a classificação dos meus tipos de movimento, certo? Se é no sentido positivo, então minha velocidade e o meu ΔS tem que ser maior que 0, e aí ele vai também seguindo o valor da minha trajetória. Então, por exemplo, a gente estipulou que tudo que está daqui da direita para a esquerda, não, se eu virar assim para vocês, então, da esquerda para a direita é positivo, certo? Tudo que daqui para cá é positivo. Então, se essa é a minha trajetória positiva, minha velocidade for maior que 0 e meu ΔS for maior que 0 também, então eu tenho um movimento progressivo. Um movimento retrógrado, o que é? Eu tenho meu sentido ainda sendo para lá, só que na verdade,
como eu estipulei que tudo que vai para lá é positivo, o meu carinha está vindo para esse outro lado aqui, está vindo em direção aqui à porta. Então, ele está num sentido negativo. A minha velocidade é menor que 0 e o meu ΔS é menor do que 0. Então, assim, velocidade ser menor que 0 só significa que ela está no sentido negativo. Tá? Aí eu tenho movimento acelerado, velocidade e aceleração com os mesmos sinais. Tá? Então, se eu pego lá a prática, assim, o que a gente consegue ver no dia a dia é se eu estou dentro do carro e eu acelero com tudo. Abriu o sinal verde lá e eu acelero, então meu carro vai para aquela direção, a minha velocidade e a minha aceleração estão no sentido positivo, e estão no mesmo sentido, tá? E aí, movimento retardado, quando a velocidade e a aceleração têm sinais diferentes, como também seria isso na prática, no dia a dia, se eu estou andando de carro e lá na frente eu vejo que o sinal amarelou e eu preciso frear porque a hora que eu chegar lá vai estar vermelho. Então, eu tenho a minha velocidade ainda, vou estar, sei lá, 60 km por hora, e aí eu aperto o freio. Só que a minha velocidade, ela continua sendo 60 km por hora positivo, mas ela vai tipo assim, 50, 40, mas ela ainda continua sendo positiva. E aí a minha aceleração é negativa. Então é um movimento retardado que a gente chama, que é quando a velocidade e a aceleração têm sentidos opostos. Tá? Aí eu tenho o quê? Um tipo de movimento que eu chamo de movimento uniforme. Isso significa o quê? Que esse movimento, a velocidade ele é constante. A própria palavra uniforme, ela indica que ele tem um padrãozinho. É como assim, o uniforme que vocês usam. Por que a gente usa uniforme? Para dar aula ou por que vocês vêm para a escola de uniforme? Para a gente poder identificar também que vocês são desse colégio e porque é um padrão que a gente acaba usando, né? Então, nesse caso, isso significa também que é meio que tudo igual, a mesma coisa, certo? Então, no movimento uniforme, eu vou ter a velocidade sempre o mesmo valor. Então, a minha velocidade, nesse caso, eu chamo que é a velocidade constante. Então, independente do meu tempo, independente do lugar onde eu estou, a velocidade vai ter aquele valor. Aí eu tenho, lembra que é essa equação super importante, que é V igual a ΔS sobre ΔT, que eu já tinha falado lá atrás, que da velocidade média. Se eu pego e abro isso aqui, porque isso aqui é uma variação, então significa que é o final menos o inicial. Então eu tenho o S final menos o S inicial, dividido por T, que também é T final menos inicial, só que o T inicial sempre vai ser 0, e alguma coisa menos 0 sempre vai ser alguma coisa. Então, não tem necessidade de eu colocar aqui. Ah, prof, mas às vezes o S inicial é 0 também. Sim, mas nesse caso, é sempre bom a gente colocar S0, porque às vezes o S inicial não é 0. Às vezes o S inicial é 5, às vezes o S inicial é menos 5. O S inicial, a posição inicial, ela a gente representa como S0, só que ela é quando o tempo for igual a 0. Então, por exemplo, se eu estipulo que isso aqui, ó, vou desenhar aqui para vocês, lembrando que preciso muito da imaginação de vocês. Se eu estipulo que esse aqui é o ponto de origem, o ponto que seria, sei lá, o ponto 0. Mas eu começo aqui, ó, com o meu carrinho no ponto menos 1, a hora que eu aperto o cronômetro, o S inicial dele é menos 1. Aí ele vai passar por 0 e depois vai passar por 1. Mas a hora que eu apertei o cronômetro, ele estava no menos 1. Então é isso que vou levar em consideração, tá? Eu quero função horária da posição, então eu estou isolando as posições. Preciso saber, na verdade,
eu preciso saber aonde ele chegou. Vai ter exercício, fale qual que é a posição inicial dele, mas é exercício assim, tipo que, como eu tenho na equação mostrado onde a posição dele, é fácil de identificar, mas eu normalmente sempre quero saber aonde ele chegou. E aí, para saber aonde ele chegou, eu uso essa equação aqui. Tá? Então, S igual a S0 mais VT. Então, eu sei de onde ele saiu, eu preciso saber aonde ele chegou. Então, esse S aqui, ele vai me identificar onde ele chegou. Sendo S0 o espaço inicial ocupado pelo móvel no instante inicial da observação, V o módulo da velocidade e S a posição no instante qualquer, aonde ele chegou. Se eu quero saber se ele saiu aqui do começo do corredor aqui do colégio e foi até o final, então eu sei que o começo é a porta. Mas eu quero saber também com quanto de velocidade ele passou na frente da sala de vocês. Na frente lá, no 9º ano, ele passou lá com, sei lá, uma velocidade de 2 metros por segundo. E lá fora, quero saber quanto que ele chegou. A velocidade vai ser a mesma, só que daí eu vou saber qual foi a distância percorrida. Espero que tenha sido clara essa explicação. Aí eu tenho um gráfico da posição pelo tempo. Então, no movimento uniforme, o gráfico da posição pelo tempo, ele sempre vai ser essa diagonalzinha aqui. Lembrando que, por exemplo, nesse caso aqui, a minha posição inicial é maior que 0. Nesse caso aqui, a minha posição inicial é igual a 0. E no terceiro caso, ele é menor que 0. Essa figura aqui, ela foi tirada da apostila de vocês. E o slide também fica à disposição, se vocês não conseguirem ver no vídeo, mas procura lá na apostila ou vê depois lá no slide. Então, esse aqui, esse primeiro gráfico, ele não está passando pela origem. Ele começa aqui. Então, essa aqui é a minha posição inicial. Ela é maior do que 0. Esse gráfico aqui, ele já começa pela origem. Então, ele é igual a 0. E o outro, ele começa antes do 0. Então, significa, por exemplo, que ele é igual a esse caso aqui. Menos alguma coisa. Tá? Aí, nesse caso, eu tenho... Porque, assim, anteriormente eu tinha num movimento progressivo. Tá? Agora aqui eu tenho num movimento retardado. Que eu tenho, então, só trocado como é que fala? A minha figura aqui, o meu eixo traçado, tá? Que ele é trocado em relação ao outro, mas ele é um gráfico muito parecido. O gráfico da velocidade, ele é mais simples. Por quê? Porque a velocidade, ela é constante o tempo todo. Então, se a velocidade ela é constante o tempo todo, ele é só uma linha. Significa que qualquer momento eu vou ter aquele valor de velocidade. Então, se é tempo 10 segundos, vai ser aquela velocidade. Se é tempo 1000 segundos, vai ser aquela velocidade. Então, ele é uma linha reta, beleza? Aí eu tenho outro tipo de movimento. Tenho movimento uniformemente variado. Uniformemente variado o quê? Agora eu vou variar a velocidade. Se eu tenho variação da velocidade, como eu já tinha definido isso para vocês, se eu tenho variação da velocidade, significa então que eu tenho aceleração. Então, outra grandeza que eu vou ter agora nas equações é a aceleração. A aceleração, ela tem que ser constante, ou seja, qualquer determinado tempo, qualquer determinada distância, qualquer determinada velocidade, ela tem que ser aquele valor. Se ela é 2, 3, 4, 10, ela vai ser sempre aquele valor, tá? E tem que ser diferente de 0. Ela tem que ser diferente de 0. Porque se a aceleração ela é igual a 0, então eu tenho um movimento uniforme. Eu não tenho valor de aceleração.
tá? Então, se eu tenho uma aceleração -1, é movimento variado. Se eu tenho uma aceleração 0, é movimento uniforme, só. Beleza? Tem que ficar isso bem claro também na cabeça de vocês. Ah, prof, mas 0 é constante. Sim, mas daí é movimento uniforme. Eu não estou variando a velocidade. Eu não tenho o que fazer com a velocidade se eu não tenho aceleração. A velocidade daí vai continuar da mesma forma, tá? Aí eu tenho, nesse caso, uma equação do move, é a função horária da velocidade. Então, a função horária da velocidade, eu vou pegar a equação da aceleração, vou abrir daquela maneira lá, de novo, e chego à conclusão de que V igual a V0 mais AT. Precisa fazer sempre esses passos aqui? Não. Isso aqui é só uma maneira que eu estou mostrando para vocês da onde eu tirei a equação. A equação não foi uma coisa que eu simplesmente tirei do bolso aqui para mostrar para vocês. Não é isso. Eu preciso mostrar para vocês que eu chego a algum lugar. Mas se você quiser usar direto isso aqui, é isso aqui. Perfeito. Pode usar direto isso aqui. Tá? Onde V0 é a minha velocidade inicial e é aquela mesma coisa. Velocidade inicial é quando o meu tempo for igual a 0. Não significa que a minha velocidade 0 é igual a 0. A gente só coloca V0 por, enfim, nome, apelido. Se a gente quiser colocar VI, também pode ser, certo? Mas a gente acabou usando V0. Não é igual a 0. Não, nem em todos os casos a velocidade inicial é igual a 0, beleza? A é a aceleração, T é o tempo e V é a velocidade final, que é o que a gente chamaria de velocidade final, da onde a gente está querendo saber. Então, é a mesma coisa. Eu sei de onde começou, com qual velocidade começou. Agora eu quero saber com qual velocidade ele terminou. Aí eu tenho uma função horária da posição. Essa equaçãozinha aqui, ela já é mais difícil de eu demonstrar para vocês o porquê que eu chego a essa conclusão. Então, essa aqui eu já joguei de cara para não fazer confusão para vocês. Então, S final é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Ela é uma equação de segundo grau. Até então, a gente estava trabalhando com equações de primeiro grau. Por que ela é uma equação de segundo grau? Porque ela tem alguma coisa elevado ao quadrado. Tá? Então, S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Função horária da posição. Então, a gente trabalhou função horária da velocidade, função horária da posição. A gente também teve função horária da posição lá no move, só que vocês conseguem perceber, por exemplo, a função horária da posição no move, ela é só isso aqui. Só isso aqui, ó. Até aqui. Essa parte aqui não tem. Por quê? Porque a aceleração é igual a 0. Então, é como se eu estivesse multiplicando 0 por t, e 0 multiplica 0 por qualquer coisa, é 0, tá? Então, essa é a diferença, por exemplo, da equação da função horária da posição do move para a função horária do mu. Eu consigo tirar uma da outra. Como que eu faço para transformar, por exemplo, isso aqui numa equação de movimento uniforme? É só eu transformar esse A como 0, tá? O gráfico dele também vai ser diferente. E outra coisa também que eu vou falar lá na frente é que se for um movimento desacelerado, esse cara aqui, esse segundo mais, ele vai ser negativo, tá? S é a posição final do móvel, S0 é a posição inicial do móvel, V0 é a velocidade escalar inicial do móvel, a aceleração e T um instante qualquer. Instante, gente, ó, eu vou reforçar também essa parte aqui de instante, porque toda vez que eu pedir um exercício, que ele vai falar assim, qual o instante, qual, no instante tal, vocês vão fazer tempo. Eu já tive muitos casos de exercícios, já vi muitos casos de exercícios que falam qual é o instante e a pessoa dá distância. Não, quando eu estou falando instante, eu estou falando de tempo. Se o exercício fala instante, você dá o tempo. Professora, mas ele não falou tempo. Tá implícito. Se falou instante, ele quer tempo, beleza?
Aí eu tenho a equação de Torricelli, que vai ser a única equação que eu não tenho tempo. Vocês estão vendo aqui tempo? Não, a gente não tem tempo, certo? Então, vai ser velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2A delta S. Esse delta S é aquele S final menos o S inicial. Normalmente ele fala assim, teve uma distância, sei lá, de 100 metros. Então, você vai colocar no delta S, vai colocar 100. Beleza? Torricelli, então, é a única função, ela é uma equação de movimento uniformemente variado, pois ela tem aceleração, beleza? E que não tem tempo. Então, se o exercício ele está falando, ele não te dá o instante, ele não te dá o tempo, mas ele te dá a informação de uma velocidade de aceleração e de distância, então eu sei que qual equação eu vou usar? Equação de Torricelli. Aí os tipos de gráfico no movimento uniforme. Então, lá atrás, no movimento uniforme variado, né? Lá atrás, no movimento uniforme, eu tinha um gráfico da velocidade, onde que a velocidade ela era só uma linha reta, certo? Agora, no movimento uniformemente variado, ele é essa diagonal aqui. Então, quando ele passa aqui, ó, nesse ponto aqui, significa que a velocidade inicial é igual a zero. Nesse caso aqui, a velocidade inicial ela é maior do que zero e nesse caso aqui ela é menor do que zero. É sempre assim que a gente faz a análise dos gráficos, tá? Isso aqui é de um movimento de velocidade positiva e esse aqui é o tipo de gráfico de velocidade negativa. E aí, no Move, o que vai ser? Move até parece um desenho, né? No Move vai ser a aceleração constante. Então, significa que agora a minha aceleração ela é uma reta, tá? Aceleração maior do que zero e aceleração menor do que zero. E aí o gráfico da distância. O gráfico da distância, ele é essa parabolazinha que a gente vai ver, tá? Ele é Por que ele é desse formato assim? Ele é desse formato porque ele é uma equação de segundo grau, beleza? Mas esse sim é o gráfico que a gente menos usa, na verdade. Os gráficos mais importantes é o da aceleração e da velocidade. E lá no Move, daí é da velocidade e da distância, beleza? Então, assim, eu vou fazer mais alguns exercícios com vocês. Eu não vou passar tarefa, né, para vocês, mas eu vou e fico à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida, tá? Podem ficar tranquilos. Eu tô vendo assim que vocês estão mandando mensagem de dúvida e tudo mais. Eu estou tentando sempre responder as dúvidas de vocês. Eu falei que eu ia liberar os videozinhos e daí agora então que vocês já estão respondendo as perguntas, eu vou liberando as respostas e a gente vai tirando mais dúvidas ali, beleza? Fiquem com Deus e até mais.